Cinco, então, né? Olá, boa noite a todos, a todas, a todes. Bem-vindos à nossa terceira noite da Semana das Artes Visuais da Universidade de Passo Fundo. Lembrando que amanhã, então, já é o nosso último dia de conversas noturnas, vamos dizer assim, do nosso evento. A gente vai falar amanhã, então, sobre empreendedorismo na arte. Eu estou lendo aqui para não me atrapalhar. O relato de experiência, então, da Drum, com a Jaqueline Drum, e a Vaca Profana, então, com a Mariá. E eu também convido a todos para visitarem o site, onde estão as galerias dos trabalhos de artes dos alunos, que vai ficar mesmo depois desse término dessa nossa primeira semana. E o site, então, está ali no nosso rodapé, que a professora Fábio já colocou para a gente. O nosso convidado de hoje, então, é o artista pesquisador Felipe Bernardes Caldas. Ele vai tratar de um tema bastante pertinente, assim, que a gente vem tentando trabalhar cada vez mais, encontrando cada vez menos reflexos dentro das nossas pesquisas, então a gente está trazendo para contribuir de uma forma bastante grande esse pesquisador, que ele vai falar, então, os desejos e repulsas da dimensão econômica da arte. Então, esse assunto tão valioso, e na verdade que a gente quer saber tanto sobre isso, são tantas perguntas que nos chegam, né? Eu vou apresentar, então, o Felipe rapidinho, já que ele apareceu ali já para a gente. O Felipe, então, ele é natural de Porto Alegre, ele é doutor em artes pelo PPGAV, com ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte, é professor adjunto no Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal de Rio Grande. Ele se dedica em âmbito acadêmico a estudar as relações mercadológicas e de trabalho no campo da arte brasileira. Atualmente, ele integra o Comitê de Acervo e Curadoria de Museus de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o MAC, né? MAC-RS, e é membro também da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, a ANPAP. E inúmeras exposições, né? É um artista, na verdade, que tem uma inserção bastante grande e ampla, tanto de exposições, de arte, como de pesquisa. Seja bem-vindo, Felipe, então, na nossa conversa hoje. É contigo. Muito obrigado, Lu. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Gostaria de agradecer à Universidade de Passo Fundo, à Luciane, à Fabiana, que está nos ajudando, enfim, e a todos que estão aqui acompanhando a nossa live e posteriormente irão assisti-la. Então, meu profundo obrigado, espero que a noite seja interessante, espero que eu possa trazer um conjunto de provocações para vocês. Afinal, falar de mercado da arte é provocá-los. Eu gostaria realmente que depois da minha fala vocês se sentissem profundamente incomodados com um conjunto de argumentos e de frases que eu vou falar aqui. E farei propositalmente, para que se sintam incomodados, porque é um assunto, não é, de um espinheiro gigante. Tanto que poucos pesquisadores querem realmente adentrar nisso, e mesmo quem está dentro de um mercado de compra e venda, o mercado primário de arte contemporânea, geralmente não quer falar sobre o mercado. Então, não é? Esse assunto nos gera desejos e um conjunto de repulsas que nós aprendemos desde que entramos na graduação ou muito antes, elas estão introjetadas em nós. Quando nós pensamos em mercado da arte, ou pensamos em arte e mercado, elas parecem como água e óleo, mas na verdade não são. Por outro lado, quando nós olhamos a televisão e vimos as grandes casas de leilões, os milhões, nós associamos a arte e as artes visuais, não é, a um conjunto de valores monetários. Quando vamos para o nosso ambiente aqui pragmático, dia a dia, e um filho diz, pai, quero ser artista, tu pensas, meu Deus, que horror, tu vai morrer. O mesmo assunto gera dois imaginários completamente distintos. Um, na casa dos milhões, os iates, né, os galpões climatizados, não é? Lavagem de dinheiro. E o outro lado, por outro lado, não é gerar essa, meu Deus, um filho meu vai ser artista, vai morrer de fome, não tem como viver. Então, assim, dentro desse escopo, nós temos um conjunto de argumentos históricos, não é, do qual eu vou falar com vocês como ele se constitui. Como é um assunto riquíssimo, em qual eu pesquiso há muitos anos, né, já batemos aí uma década pesquisando o mesmo assunto,
Eu só posso aqui burilar o assunto com vocês, provocá-los, instigá-los a pensar, a conhecer alguns autores e não é, alguns argumentos, né, propostos por esses autores ao longo dos séculos, nessa relação entre artes visuais e mercado, artes visuais e o capital, artes visuais e o capitalismo. Percebam que eu estou denominando mercado, capital e capitalismo de forma distinta. Eles não são necessariamente a mesma coisa. Né? Aqui podemos trabalhar quase como sinônimos, mas não o são, né, quando a gente vai olhar com acuidade acadêmica e intelectual. Então, eu vou pedir para a Fabiane passar o PowerPoint para nós. Eu tenho uma breve apresentação, né, é breve mesmo, são 9, 10 slides para a gente conversar. Então, assim, por favor, o próximo slide. Essa é a abertura, o que vocês veem aí nesse slide é nada mais que um grande mapa conceitual, não é, que trata dos principais argumentos sobre a relação entre mercado e arte, erguidas a partir do Renascimento italiano / florentino. Né? É sempre importante determinar, localizar da onde sai o argumento, porque existem mais de um renascimento em diversas partes da Europa que se dão de maneiras distintas. Não existe algo em comum que os liga, mas existem diferenças. Quando eu aqui estou falando de renascimento, estou falando do renascimento florentino, sobretudo, não é? Então, eu vou me debruçar em cima de 4 argumentos, tá? Mas antes de adentrar eles, eu vou fazer uma provocação. Eu vou começar com uma provocação contemporânea e vou fazer o seguinte: eu vou em direção ao passado e vou voltar para a contemporaneidade. É uma fala anacrônica. A gente começa no presente, vai para o passado e volta para o presente para a gente conseguir, nesse percurso, elucidar algumas questões. Então, próximo slide. Olha só, vocês devem ter visto, saiu nos jornais, saiu na Folha de São Paulo, apareceu no Jornal Nacional. Então, um artista inglês, Banksy, que constrói todo esse mito em torno dele, ninguém sabe bem quem ele é, não é? Ele aparece mascarado, encapuzado em alguns lugares, e aí se constrói diversos mitos, né, em torno desta figura. Até porque, como diz Sarah Thornton, não é? O que faz um artista contemporâneo? Um artista contemporâneo, segundo Sarah Thornton, cria uma mitologia em torno de si, um mito em torno de si. Essa seria, para Sarah Thornton, a principal função do artista contemporâneo, construir uma mitologia de si. Então, dentro dessa perspectiva, de alguma maneira, o Banksy, com toda a sua crítica ao próprio capital da arte, ele se constitui conscientemente enquanto mito. E eu voltarei a isso posteriormente. Mas olha só, durante o leilão da Sotheby's, o trabalho dele foi leiloado e arrematado por um valor maior que 5 milhões de reais, tá? Que seria 5 milhões de reais. Logo depois do arremate da batida do martelo, o trabalho cai e ele é cortado. E ações, não é? De surpresa. Primeiro, quero dizer para vocês que num leilão desse, numa das principais casas, se não a principal casa de leilão, é impossível eles não saberem que existia uma máquina para cortar o trabalho. Então, assim, faz parte do jogo, é parte da performance. Isso tudo foi combinado, mas jamais poderá ser admitido pela casa de leilão, até porque senão perde o quê? A mística do trabalho, não é? E a compra e venda de obras, o mercado, seja primário e, no caso do leilão, o mercado secundário, ele necessita da mística, ele necessita do mito, ele necessita do discurso de raridade. Esse discurso do mito e da raridade e da construção da figura do artista, ele não está só no mercado, ele está dentro da própria história da arte que vem sendo ensinada neste país, certo? A nossa história da arte, que vocês aprendem, que nós aprendemos, né, dentro das universidades brasileiras, ela endossa a figura do herói. O herói é o artista, do mito artista. E claro que isso é uma construção histórica e datada lá do século XVIII, né, que tem como princípio o Renascimento, mas no século XVIII se estabelece essa visão, né, do artista como herói da sociedade. Mas, olha só, eu quero compartilhar com vocês uma fala do Silas Marty, que sai, então, na Folha de São Paulo logo em seguida. E ele vai dizer o seguinte, vou ler aqui uma citação, né?
Sim, performance. Ou truque publicitário em português mais claro. Banksy é um crítico notório do exótico mercado da arte. Um mundo movido a champanhe, jatinhos, galpões climatizados em paraísos fiscais, conchavos secretos e, em certos casos, até mesmo lavagem de dinheiro. Bom, vocês também devem ter, como todos nós, visto, não é, a partir da Lava Jato, um conjunto de manifestações ligadas à arte e lavagem de dinheiro, assim como o escândalo do Banco Santos. A verdade é que o mercado da arte ele é pouquíssimo regulado. E como ele, sendo pouquíssimo regulado, ele é propício à lavagem de dinheiro, não é? A camuflar patrimônio e assim por diante. Esse é um assunto também que me interessa muito falar, mas não cabe aqui. Como é que, afinal, se lava dinheiro com arte? É bem legal saber, tá? Mas eu não vou entrar aqui. Mas é bem comum quando se tem muito dinheiro ou quando que se quer esconder patrimônio do fisco. Ou do cônjuge. Também funciona esconder patrimônio do cônjuge com obra de arte, tá? Caso alguém queira se separar, esteja pensando em se separar. Né? Que loucura isso, Felipe? Como assim? Enfim, é possível, bem possível, quando o cônjuge não domina essas relações mercadológicas e não conhece arte. E aí tem várias histórias que não cabe aqui eu adentrar, né? De como funciona. Por isso que se cria um mito também em torno do próprio mercado, né? Nessas grandes somas, e por outro lado, repulsa. O que vocês estão vendo, de alguma maneira, na fala do Silas Martin, é essa repulsa do mercado. Por quê? A princípio, existe uma cisão entre o quê? Os valores da arte, ou os verdadeiros valores da arte, e os valores do mercado, do mundo capitalista, do mundo burguês e assim por diante. Só que isso é uma construção histórica que eu vou narrar brevemente com vocês. Então, assim, eu vou voltar a isso no final, a Banksy e esta fala no final da minha apresentação. Então, por favor, o próximo slide. Olha só, então o que eu estava falando? Artes de um lado, mercado, dinheiro, capital ou capitalismo de outro, como se fossem oposições, como se fossem oposições. Não é? E aí, essa ideia está nos nossos discursos, muitas vezes, na negação do mercado, no mercado como sendo ele o detentor dos verdadeiros valores da arte. E aí os artistas, ou a crítica de arte, a história da arte, não é? Apontando-se... criticando o próprio mercado, porque daí o mercado ele toma para si, não é, a gestão da arte, e isso pode ser um problema, porque os valores do mercado seriam opostos aos valores da própria arte. Então, os valores do mercado estariam embasados no preço, enquanto o valor do campo da arte não está embasado em preço, cuja principal expressão de valor não é preço, enquanto no mercado, tradicionalmente, a principal expressão de valor de alguma coisa é preço. Não é? Então, e essa ideologia do mercado, ela permeia nosso cotidiano. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar. Qualquer um de nós que leve parentes no museu, e essas pessoas não estão acostumadas a ir no museu. A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que elas perguntam, não é: e quanto é que vale isso? Não no sentido simbólico, no sentido cultural, mas no sentido monetário. Não é? Então, assim, a princípio estariam em completa oposição. De um lado, a arte leva a uma espécie de sacralização, também muito questionada por um conjunto de artistas, sobretudo das novas vanguardas para cá. De outro lado, o mercado, ainda vigente, ele leva a uma profanalização da arte e dos verdadeiros valores da arte. A questão toda é que essas coisas, essas esferas, arte e mercado, não podem ser pensadas separadamente. Elas são duas faces de uma mesma moeda e elas compõem os nossos discursos e elas estão embebidas de contradição. Então, vamos lá entender isso de uma maneira mais clara. Por favor, o próximo slide. Então, assim, quando é que surge essa ideia que a arte está em completa oposição ao mundo produtivo, ao mundo do trabalho e ao dinheiro? Essa construção é uma construção ideológica e também prática que se dá nesse renascimento italiano. Tá? E aí eu vou trazer para vocês uma citação, não é, do livro A Pintura, de
Alberti. Esse é o mesmo autor, o grande autor e arquiteto, Alberti. E ele vai nos dizer nesse livro. Esse excelente costume, que costume da pintura, tá? Esse excelente costume era bem mantido pelos gregos. Eles queriam que seus filhos, bem instruídos, aprendessem a pintura, lado a lado com a geometria e a música. E tais foram a honra e o prestígio da pintura entre os gregos, que foi promulgado por édito e lei que os escravos fosse proibido aprender a pintura. Sem dúvida, agiram bem porque a arte da pintura foi sempre a mais digna dos engenhos livres e das almas nobres. Outra citação do mesmo livro, A Pintura, né? Assim, esta arte proporciona prazer aos que a praticam, e glória, riquezas e fama eternas aos que nelas são mestres. Assim sendo, se a pintura é o melhor e mais antigo ornamento das coisas, digna de homens livres, sublinho aí para vocês, homens livres, tá? Grata a entendidos e não entendidos. Exorto os jovens estudiosos a que se dediquem o mais que possam à pintura. Vocês têm que entender que nesse Renascimento nós temos o que? A passagem da pintura, da escultura e da arquitetura, das artes mecânicas, das artes feitas pelas mãos, para o mundo das artes liberais. Como diz Leonardo da Vinci, a pintura é uma coisa mental. Essa dimensão intelectual ela é primordial para a cisão entre a arte e os valores da arte erguidos a partir do Renascimento e a dimensão econômica vulgar, a dimensão do trabalho. Nesse processo de ascensão das artes mecânicas para as artes liberais, o artista ele se torna um não trabalhador. Mas espera aí, o cara trabalhava 14 horas por dia. Ele exercia uma virtude. E a virtude não pode ser paga. Não tem dinheiro no mundo que pague a virtude. Então ele tem que ser o quê? Patrocinado. Não há, porque quem trabalha sob regime de horas, quem trabalha sob regime de encomenda, quem trabalha nesta forma é o artesão. Não o pintor, não o artista, não o intelectual. O intelectual, então, se liga à corte, os artistas da corte, não é? Por uma relação de lealdade. E não por uma relação monetária. A relação monetária, a relação econômica, ela é menor e de homens não livres. Então, assim, um exemplo, Velázquez, quando vai entrar com um pedido de título de nobreza a Filipe II, não é? Ele vai dizer que ele nunca trabalhou na vida, porque o trabalho não era coisa de homens livres. O trabalho era coisa de homens menores, sobretudo o trabalho com as mãos. Mas não bastava apenas dizer, não é apenas constituir de maneira falada e escrita. Foi necessário mudar a maneira de construir os trabalhos. A dimensão intelectual é exortada, assim como sob a mão do pintor, não é? Então, vai se falar do conceito de liso, sob a mão que constrói, para diferenciar a feitura, a própria feitura do trabalho muda. É nesse momento, e aí tem um conjunto de circunstâncias que não cabe aqui eu explicar, mas tenho certeza que quem já teve aula de Renascimento sabe muito bem do que eu estou falando. Há essa separação e esse agente e a arte, ela não se subordinaria às lógicas econômicas tradicionais, porque o fazer artístico é um fazer da virtude. E por isso que ele poderia ser ensinado para príncipes e reis, arqueduques e soberanos. E por isso príncipes, reis, arqueduques e soberanos se interessavam pela arte da pintura, se interessavam pelo desenho, porque tinha essa dimensão intelectual e era um exercício de homens livres. Olha, existe quase uma contradição, um jogo aí, não é? Existe um jogo, mas é a dimensão intelectual que está sendo exacerbada e ela é fundamental numa luta social por melhores condições de trabalho dos próprios artistas. Sérgio Ferro, pesquisador brasileiro, escreve um livro muito legal chamado Artes Plásticas e Trabalho Livre. Vale muito a pena a leitura de vocês. Vale muito a pena ler esse livro. E parte do que eu estou falando aqui está lá dentro. Então, esse, junto com outro título do Martin
Warnke, que é o artista da corte. Tá? Se assim que fosse aqui referenciar 2 livros importantes para vocês entenderem esse processo, essa leitura é fundamental, desses 2 títulos. Seguindo, nós temos um próximo slide, por gentileza. Então, ali no Renascimento se constrói essa cisão, no qual já a produção, o trabalho manual, ele é menosprezado em função da dimensão intelectual, né? Apesar de ter contradição, porque o cara trabalhava assim 14, 15 horas por dia em cima de pintura. Imagina Michelangelo lá, pum, pum, né? Michelangelo deveria ter uma musculatura, não é, pelo menos na sua juventude e vida adulta, avantajada, porque não é fácil passar o dia todo quebrando pedra e lixando pedra, né? Mas tudo isso é coisas menores. O que vale é o exercício da virtude, é a criação, a capacidade do artista quase que se igualar a um Deus. Como? A partir do esboço. Os esboços são fundamentais. Os estudos, é nos estudos que a gente vê a capacidade criativa, que hoje é tão endossada por esse sistema. A criação, inovação, era nos esboços que se via isso. E essa dimensão para o artista era dada. Se dá no discurso e se dá no próprio fazer. No século XVIII, nós vamos ter uma mudança, né? E que ela é, em parte, reverberação desse discurso, ou seja, isso não morre, mas é acentuado. Porque vocês sabem que a partir ali do século XVIII nós vamos ter um conjunto de transformações sociais. Nós temos, de um lado, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa ou a Revolução Burguesa, se assim vocês preferirem chamá-la, não é? E uma outra estrutura para o próprio sistema da arte, no qual os artistas passam gradativamente de deixarem de trabalhar para, então, os soberanos, para a aristocracia, e vão gradativamente, ao final do 18 e ao longo do 19, não é, trabalhando para a burguesia. E aí um novo sistema se formula. É esse momento que se formulam, por exemplo, as disciplinas, não é? Não é aí que surge a história da arte moderna com Wickman? É. Não é aí que surge a chamada estética com Baumgarten? É. Não é nesse momento aí que se instauram os museus, a crítica de arte e assim por diante. Um novo sistema, um novo arranjo. E o mercado moderno. E o mercado moderno, ele é de autonomia relativa, ou o campo da arte, ele é um campo de autonomia relativa, como Pierre Bourdieu tão bem nos explica, seja no Trocas Simbólicas, seja no Regras da Arte, seja na produção da crença. E este lugar de autonomia relativa. O que eu quero dizer? O artista faz o que bem entende, como bem entende, e oferece para um público desejante de comprar. Comprar o quê? Comprar cultura. E quem consome cultura? Os burgueses, que estão ascendendo. Então o artista ele se torna um trabalhador livre. Ao mesmo tempo, e aí sempre é muito aspas, né? Trabalhador livre. Ao mesmo tempo, é no século XIX que nós vamos ver emergir um grande autor, não é? Que marca certamente a maneira como nós pensamos o mundo, nós gostando dele ou não, concordando com ele ou não. Quem é esse cara? Marx. Marx, né? Marx e Engels com o manifesto, mas Marx. Os escritos filosóficos do jovem Marx são fundamentais. Por quê? Os escritos de 1848, né? Posso estar enganado na data, mas é em torno disso, é o chamado jovem Marx, porque a produção dele mais jovem é antes do Capital, tá? Ele vai dar uma dimensão diferente para a produção artística. Se ele se debruça sobre o trabalho alienado, não é aí o conceito de alienação, esse trabalho, né, na sociedade capitalista que nos coloca, né, em constante alienação, no qual nós não dominamos todas as etapas de produção, no qual nós não nos reconhecemos do produto que produzimos, e assim por diante, ou seja, as diversas fases, ou 4 grandes fases da alienação marxista, ele vê que o contrário disso é o quê? É o trabalho do artista. O trabalho do artista é livre. O trabalho do artista é diferente do trabalho alienado. E ele, e os marxistas, e os seguidores vão ver no artista e no fazer da arte uma oposição clara à sociedade do capital. A arte é trabalho livre e o outro trabalho é o trabalho alienado. Uma grande oposição. E esse trabalho livre, de alguma maneira, não é, ele já é fruto das discussões anteriores que estão lá no Renascimento. Ele vai chegando,
não é? É um exercício da virtude. É um fazer que, ao fazer, nós nos transformamos. É um fazer que o descobrimento desse fazer muda a nós mesmos. Não é? Porque vocês sabem que o trabalho, no sentido positivo, em Marx, não é? Ele é esse trabalho da realização plena. Não é? É um trabalho da consciência que, ao fazer, nós nos construímos enquanto seres históricos, porque a história é erguida por nós. Nós somos responsáveis por essa história, não é? E não por uma mão divina qualquer ou por um Deus qualquer, somos nós. Né? E é por meio do trabalho que nós alteramos a natureza, é por meio do trabalho que nós nos realizamos enquanto ser. E o artista vira, então, o herói, o exemplo de trabalhador não alienado. É nesse processo aí que nós vamos ter o primeiro grande argumento, que é a exterioridade da arte em relação ao sistema produtivo. Ou seja, a arte é uma outra coisa e não teria nada a ver com o sistema produtivo. Ah, mas professor, desculpe, aqui eu estou me rotulando de professor porque eu estou muito acostumado já a me chamarem de professor. Então, assim, mas lá no Renascimento, não falou para mim, acabou de falar que existe uma diferença? Sim. Ao mesmo tempo que lá no Renascimento se constrói essa ideia de arte liberal e o artista ele ganha um determinado status social, tá? Ninguém vai perguntar para o artista qual é a função do que ele está fazendo. Está muito clara a função do artista dentro da sociedade. Ou seja, ele vai adornar as igrejas. Adornar a igreja é uma espécie, aqui de uma maneira muito superficial, uma espécie de propaganda política, ideológica, tem uma dimensão, então, também didática em relação ao cristianismo. Ou seja, ele está inserido. Ele tem um discurso, mas, ao mesmo tempo, ele está inserido. Como adentramos a modernidade, sobretudo no século XIX, essa função clara, não é? Qual é a função do objeto da arte hoje? Não existe uma aplicação clara, a não ser o quê? A transformação de si, a geração de outros mundos, não é? A possibilidade de visualizar outro mundo, e essa seria a verdadeira arte, não é? Pense bem, eu não estou falando da arte da indústria cultural. Porque daí, se de um lado nós temos um argumento surgido no século XIX, e aí eu falei de Marx para vocês, que faz essa oposição muito clara, e os marxistas, os continuadores, os interlocutores de Marx, e esse discurso nos chega até hoje, né, na fala de alguns autores e agentes do campo. De outro lado, a partir do século XX, nós vamos ter autores que vão falar e que vão pensar, não é, de uma arte que estaria subordinada aos desejos do mercado. E essa arte que estaria subordinada, não é? Ela serve para quê? Para alienação. Por meio do quê? Da chamada indústria cultural. De quem eu estou falando? Estou falando da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Benjamin, Max Horkheimer e assim por diante. Ou seja, para Theodor Adorno, a arte, a verdadeira, abre aspas, verdadeira arte, ela é a arte de contracultura. Porque a arte que é cultural, que é partilhada pelos meios, não é, produtivos capitalistas, ela serve para quê? Para alienar, para apaziguar humores, para sentar na frente da televisão depois de um dia e não se revoltar, para se entender num determinado local, num determinado lugar. Então, essa arte ligada ao sistema industrial, a chamada indústria cultural, ela serviria, ela estaria a serviço da ação. Ela estaria subordinada à esfera mercadológica, ao capitalismo, e para Adorno, a verdadeira arte era a arte de vanguarda, porque era a arte da contracultura. E essa leitura está lá em maio de 68, também. Não é? A verdadeira arte ela deve tensionar os paradigmas vigentes, ela deve provocar, ela deve nos instigar à mudança. Ela não pode ser acomodada, ela não pode estar vinculada aos meios de produção. Bom, o Benjamin tem uma outra história, e aqui eu não tem como, poderia ser uma palestra só sobre a diferença entre a percepção benjaminiana e a de Theodor. Deu uma trancadinha aqui para mim, não sei se para vocês também. Oi, eu não sei se foi só o Felipe que caiu lá, para vocês estar bem aí.
Eu acho que trancou ele. Vocês me escutam bem? Então vamos esperar um pouquinho, de repente o Felipe vai sair, ele entra de novo, e aí a gente consegue continuar. Vamos esperar um segundinho. Mas é o Felipe, né? Mas é bastante importante, assim, interessante essa percepção que ele vai trazendo para a gente, porque é uma leitura que a gente tem um pouco acelerada, às vezes, dentro do campo das artes, quando a gente vai falar do valor das coisas e de onde vem o valor e quais são as dimensões da própria questão da arte em relação ao mercado, e todas essas relações que se constroem a partir desse objeto das artes, né? Então, eu vi que o Felipe caiu ali, mas daqui a pouquinho ele volta. A gente já tem um mecanismo ali que daqui a pouquinho ele entra de novo, aí ele continua. Mas vocês podem ir fazendo perguntas, assim, que vocês tiverem interesse em questões, assim, vocês podem ir colocando ali. Olha, está avisando que já volta. E aí eu posso depois, assim, que terminar a fala dele, que eu não queria interromper, eu consigo trazer as questões de vocês para dentro da nossa discussão. Mas me parece bastante interessante a história, na verdade, da onde se constrói o sistema de arte em relação à economia, em relação ao valor, como é que se dá o valor das obras de arte, e a preocupação do sucesso do artista, que na verdade é um pouco diferente do sucesso das outras áreas, que o artista tem essa questão que o sucesso do seu trabalho é quando ele é reconhecido, na verdade, dentro da proporção da sua dimensão de trabalho e não pela questão financeira. E isso muda um pouco o movimento, como as pessoas veem a arte, como a gente vê a arte, como os artistas veem a arte, né? Então, talvez esse movimento seja um dos movimentos mais difíceis da gente conseguir falar para as pessoas e que as pessoas entendam, né? E assim como o Felipe colocou no início, que as pessoas chegam dentro das galerias e dentro dos museus, e antes de olhar do que se trata, elas são muito intrigadas em saber quanto custa isso, né? Então, essa construção de valores, na verdade, ela é uma construção que ela vem se moldando, na verdade, em relação ao tempo, em relação à história, e essa história, ela muda, na verdade, ela é mutante, assim, como a gente pode ver dentro da questão do Banksy, né, que o Banksy vai burlar o sistema, e o fato dele burlar o sistema, ele consegue fazer com que se multiplique os valores das obras de arte que ele produz, enfim, né. Então, dentro da contemporaneidade, a gente tem outros mecanismos, mas pelo que a gente consegue ver da fala do Felipe, é uma construção que vem se dando, na verdade, em relação ao tempo, né? E que essa cisão entre quem é artista, quem é artesão e a desvalorização do que se faz com as mãos em relação ao que se faz intelectualmente, né? Ela é muito presente e hoje, mais do que nunca, a gente vê essa cisão se abrindo cada vez mais, né? Deixa eu ver aqui, que eu vi que tem umas falas. Vocês continuam me ouvindo? Tá, a gente está aguardando o Felipe, só me dê um feedback aí se a gente continua no ar, se alguém consegue me dar um alô aí, que eu também não estou vendo vocês. Então, dá para se perceber também e sentir esse movimento que a concepção, na verdade, da arte, ela tem vários viés, assim, a gente tem um envolvimento, muitas vezes, com a questão da história da arte, ou então com o que é pintura, com as técnicas, mas esse mercado, esse movimento do mercado, de como se davam, na verdade, as guildas, né, e como se organizavam esses sistemas, que eles vêm se modificando, é um tema que ainda é muito novo para a gente como estudo, assim, né, ele está mapeado, ele tá sendo estudado cada vez mais, o Felipe traz isso um pouquinho para a gente também, que há quanto tempo já ele vem, embora ele seja um jovem pesquisador, né, já há mais de 10 anos ele vem pesquisando esse tema, mas ele, para nós, dentro das academias, ele ainda é um tema pouco explorado, enfim, né? E que isso traz, na verdade, uma importância. Oi, Felipe, que bom que você voltou, estou aqui desdobrando sua fala. Que bom, vem aí. Peço desculpas, né? Essa é a qualidade da internet brasileira, né? Tu paga um absurdo por 200 mega para um negócio no meio da aula, da fala, cair. Então...
É um movimento. É mercado também. Isso é mercado também. É isso aí. Então tá, vamos continuar. Eu parei, até onde eu percebi, eu estava falando do Adorno, estava no argumento da arte subordinada ao mercado. Era isso, Lu? Isso aí. Estamos aí. Então tá, então, e aí não cabe aqui eu explicitar todo o pensamento adorniano, benjaminiano e a diferença entre eles, mas vamos tratar com essa ideia geral. Então, que dentro da sociedade do capital, a arte ligada ao que ele chamou de indústria cultural se colocaria em subordinação e em relação ao mercado, ao capital e assim por diante, e serviria para apaziguar humores. E a verdadeira arte, ela teria que ser se colocar a favor da contracultura, se colocar no âmbito, né, da transformação social ou da revolução social, não é, se colocar num outro patamar, num patamar revolucionário, e por isso que Theodor Adorno, assim como Benjamin, se ligam às vanguardas. A ideia de vanguarda não é que é uma característica da modernidade. Mas existe um outro argumento que vai surgir logo no fim da modernidade, na modernidade cultural, ou seja, estou falando aí do final dos anos 50, anos 60, que é uma ideia que a arte ela vai ser um meio de resistência e de subversão ao capital. Ou seja, não é mais uma oposição clara entre uma cultura mecânica e uma cultura orgânica, usando aqui expressões não é adornianas. Mas agora é pensar que a arte e a produção artística elas vão ser um meio de resistência, elas vão ser um meio de subversão e de construção de uma outra lógica econômica para a sociedade ocidental. É como que, para quem leu ou tem alguma ideia do que Max Weber falou na a ética protestante, lá não é o calvinismo e o luteranismo e assim por diante serviam como que mola ideológica para o capital, para a sociedade e para o capitalismo. O trabalho, então, como redenção. Esse pensamento, esses autores, de alguma maneira, se apropriam dessa estrutura de Max Weber para pensar que a arte e o próprio individualismo, mais um individualismo hedonista e um individualismo irracional, seria um meio, não é, de tensionar essa sociedade do capital e das lógicas do capital e dos valores do capital, erguido sobretudo ali nessa passagem dos anos 60, 70 e ainda 80. No entanto, todos esses argumentos que eu aqui estou citando, eles ainda são vigentes, porque nós vivemos num tempo, abre aspas, anacrônico, ou num tempo que convive em tempos. Todos esses argumentos aqui históricos aparecem nas falas. Nós podemos saber identificá-los ou não, mas eles ainda estão presentes nas nossas discussões de bar, nas nossas discussões nas exposições, nas nossas discussões acadêmicas, não é? E nos nossos posicionamentos nesse tema, arte e mercado. E aí, a partir, sobretudo, dos anos 90, surge um novo argumento. Um argumento que não é possível pensar qualquer manifestação artística desatrelada do mundo produtivo ou do mundo do capital. Seja qual for a manifestação, seja ela crítica, seja ela de resistência, ou seja ela completamente dentro do sistema mercadológico, completamente enquadrada. Nada disso está fora, está tudo dentro num novo capitalismo, o capitalismo dessa sociedade nos anos, final dos anos 70 e dos anos 80, chamada de pós-moderna, não é? E aí, ao longo dos anos 90, chamada de muitos nomes, né? O capitalismo tardio com Jamison, né? Que já é uma expressão do Adorno, já falava de capitalismo tardio, né? No pós-guerra, né? Capitalismo artista com Seroi e Lipovetsky, e assim por diante. O capitalismo flexível com Richard Sennett, ou seja, em qualquer que seja a manifestação ou a expressão conceitual, a arte e os movimentos artísticos culturais não podem ser pensados separadamente. Então, a arte e aquilo que nós produzimos está completamente imbricado, junto. Vocês perceberam que até então a gente está trabalhando com movimentos seccionados, que alguns conversam, que estabelecem relações. Agora, nessa nova noção, erguida sobretudo dentro desse momento, não é, pós a queda do Muro de Berlim, né, um momento de multipolaridades, porque até então o mundo era dividido em duas grandes polaridades, nós temos um mundo multipolar.
A arte, ela passa, inclusive, a ser pensada enquanto projeto econômico e projeto de desenvolvimento econômico de regiões e de cidades, sobretudo nos países desenvolvidos. Não é à toa que nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, nós vamos escutar expressões como economia da cultura, não é? Economia criativa, e que hoje está tão em moda, nós falamos o tempo todo, ou, né, quem está debruçado sobre o tema fala o tempo todo de economia criativa, ou nós escutamos isso, não é? É um segmento produtivo que não conhece crise, ele sempre cresce. Ao mesmo tempo, é um guarda-chuva para abarcar tudo que envolve criação. Porque aquilo que era anomalia no sistema industrial tradicional, a criação, não é? Ele acontecia uma vez, tu reproduzia, repetia, tu ia para a linha de montagem. Agora, o tempo todo nós queremos o quê? Inovação, criação, o tempo todo uma coisa nova. E aí a arte, o pensamento artístico, ela está completamente imbricada nesse capitalismo artista, expressão do Serói, Lipovetsky Serói, que escreve um livro também chamado dessa mesma forma, Capitalismo Artista. Tá? O próximo slide, por gentileza. Então, assim, tem uma pergunta ali, bem rapidinho, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é essa questão do Oriente, né? Desse movimento agora que eles estão, a gente está vendo também acontecer, que era uma coisa que não chegava muito para a gente. Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa nesse sentido do Ai Weiwei, ali tem o Giovano perguntando. Posso falar, mas eu vou falar no final, porque daí é legal pegar esses grandes nomes do sistema internacional para a gente pensar como o Ai Weiwei, não é, que vem da China e aí está dentro desse circuito internacional. Quero dizer para vocês, então, só para antecipar um pouquinho a possível resposta, né, é que esse grande circuito internacional é ridículo, ele é extremamente pequeno, é meia dúzia de agentes, meia dúzia de pessoas, mas é ele que detém o monopólio, não é, de dizer o que é e o que não é arte. A noção bourdieusiana. Por que nós fazemos no campo da arte? Nós competimos pelo quê? Pelo poder de dizer o que é e o que não é arte, a partir de um conjunto e articulação de capitais, seja econômico, seja cultural, seja social e assim por diante. Então, esse grande sistema no qual o Huawei está circulando, na verdade, é um sistema extremamente pequeno, com meia dúzia de agentes e, ao mesmo tempo, poderoso, porque ele instaura para nós modos de fazer, modos de pensar, a gente se dando conta ou não. É esses nomes que vão entrar e adentram na história da arte, que adentram em nossas aulas, não é? E aí também, no momento que nós falamos de decolonialidade, da necessidade de outro tipo de pensamento, não é? De fugir da nossa síndrome de vira-lata, pensar somente e exclusivamente no grande sistema é prejudicial a nós. Mas aí eu vou voltar ao Ai Weiwei. Então, assim, nesse momento que nós vivemos, a partir dos anos 90, sobretudo, não é? Nós vamos ter, por exemplo, o Hans Belting falando de arte global. Você já deve ter escutado essa noção de globalismo da arte, ou seja, que não existiria mais essa hegemonia eurocêntrica e estadunidense. Não é verdade também. Uma coisa é o discurso, coisa é a dimensão prática que o próprio mercado nos mostra. Porque falar de mercado também tem isso. Tem os números. Essa minha fala é uma fala de caráter histórico. Num outro momento, eu poderia trazer um conjunto de números, de levantamentos e de dados para vocês. Tá? Então, aqui é mais superficial, mas também fica o convite. Vocês precisam conhecer os dados e existem relatórios internacionais que podem ser acessados. Tá? Então, assim, eu vou trazer uma citação para vocês verem essa imbricação com um autor que eu gosto muito, que é o Jacques Rancière. Então, o Jacques Rancière, em A Partilha do Sensível, não é aquele livrinho bem pequenininho, mas que é uma porrada e super difícil de ler, a gente lê e volta, porque ele é complexo, não é? Ele vai nos dizer o seguinte: a arte e a produção poderão se identificar no tempo da Revolução Russa, porque dependem de um mesmo princípio de repartição do sensível, de uma mesma virtude do ato que inaugura uma visibilidade ao mesmo tempo que fabrica objetos. O culto da arte supõe uma revalorização das capacidades ligadas à própria ideia de trabalho. Mas esta é menos a descoberta da essência da atividade humana do que uma recomposição da paisagem do visível, da relação entre o fazer, o ser, o ver e o dizer. Qualquer que seja a especificidade dos circuitos econômicos nos quais se inserem, as práticas artísticas não constituem uma exceção.
as outras práticas. Elas representam e reconfiguram as partilhas dessas atividades. Ou seja, vocês percebem aqui que o Rancière está completamente contrário ao argumento de Marx e de diversos marxistas, não é? Da arte como uma exceção, como um exemplo de exceção. Quando nós pensamos a arte completamente imbricada no sistema produtivo, não é? Essa ideia de exceção não é mais possível de ser considerada. Próximo slide, por gentileza. Então, nesse momento dos diversos capitalismos, e aí o Domenico De Masi, né, o autor que vai nos falar sobre... Trancou aqui para mim. Não sei se tá. Trancou para vocês também? Oi? Será que trancou aí? Eu não. Sim, mas tu tá me ouvindo? Vocês estão pelo menos me ouvindo aqui? Eu tô achando que a. Mas vocês conseguem me ouvir? Ah, então tá. Então vamos esperar mais um pouquinho, que eu acho que é a internet do Felipe. É que, na verdade, aqui em Porto Alegre tá bem ruim o tempo. Tá bem úmido, assim, e aí eu já vi que quando tem uma umidade muito grande do ar, assim, com chuva, a internet tende a dar umas falhadas, né? Mas, enfim, né, eu acho que tem um universo inteiro de coisas para a gente pensar a partir dessas falas do Felipe, são bastante intrigantes, assim. Talvez lá no final a gente possa pedir para eles sobre aonde procurar essas tabelas para a gente conhecer um pouquinho esse mecanismo do sistema monetário e financeiro da arte, né? Que pode ser uma questão bastante ampla. Deixa eu ver. A Fábio está colocando uma coisa importante ali também, da gente comentar aqui, que é o site, para quem quiser assistir, ver as exposições, os trabalhos dos alunos. A gente vai continuar, na verdade, alimentando, né, esse espaço, então significa que as exposições vão continuar seguindo para além da nossa Semana das Artes. Isso é uma questão importante que vocês continuem acessando por ali também, né? Eu não sei, deixa eu dar uma espiada aqui, quero ver o que aconteceu. Enfim, eu acho que tem um universo inteiro de trabalho se abrindo para a gente pensar e trabalhar, assim, eu entendo também que para os nossos alunos é muito importante também a gente conhecer esse mecanismo, como é que se dá esse sistema de arte, e dessas trocas simbólicas que, na verdade, essa legislação e esses legisladores da arte, eles se constroem a partir muito do mercado e do que se fala durante o mercado. Não se regula através do mercado, mas é um campo, na verdade, que se move em bloco, né? E quando o Felipe fala, na verdade, desse patrimônio social e cultural, a gente sabe que, na verdade, a construção do sistema de arte, ele se dá muito em função dos seus pares, das pessoas que se conhecem entre si, que se movimentam entre si. E ele traz esse exemplo até do Oriente, que ele vai dizer que, na verdade, é um grupo, uma equipe pequena de pessoas que estão regulando o mercado de arte no Oriente, mas, ao mesmo tempo, são de uma potência, por quê? Porque envolve dinheiro, né? Então, tudo que envolve a questão financeira, o valor financeiro das coisas, geralmente, são coisas que têm um movimento que é um pouco distanciado, vamos dizer assim, da realidade comum das pessoas, né? E que a gente acompanha, na verdade, assim como esses grandes leilões que a gente vê esses valores exorbitantes de arte, de obras de arte, a gente não consegue conceber muito bem, às vezes, como é que aquele tipo de obra de arte é tão valiosa em relação a outros tipos de obras de arte. Então, muito, acredito que tem a ver, dentro dessa fala do Felipe, com esse movimento do sistema, né? De quem são os seus pares, aonde você está inserido e como você está inserido, né? E ao mesmo tempo, essa dissolve, se dá para dizer que se dissolve dentro desses outros espaços que são a indústria criativa, enfim, esses espaços que agregam algum tipo de valor financeiro, apesar e a partir da arte, né? Eu estava olhando aqui que a Fábio colocou o nosso card da Semana das Artes. Vai me avisando aí, Fábio, o que vai acontecendo, que eu vou te acompanhando por aqui.
Deixa eu ver o que a Fábio colocou para a gente ali. Então, se vocês têm questões também, vão formulando as questões e vão colocando ali dentro do nosso espaço de perguntas, que assim que terminar a nossa fala com o Gustavo, com o Felipe, a gente consegue fazer as perguntas para vocês e, enfim, fazer movimentar essa questão ali. O Felipe está avisando que já volta, na verdade, ele está fazendo alguns tours durante a nossa fala, mas, enfim, a gente volta a repetir que quando as coisas estão acontecendo ao vivo, a probabilidade da gente cair e voltar, e durante os eventos também que a gente tem participado, tem sido uma constante, mas isso não é problema para a gente, no sentido de que a gente consegue aguardar um pouquinho, enfim, né, e ir conversando e trazendo informações. Eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat. E, então, e aí outra questão também que eu acho que seria legal da gente abordar e a gente pensar dentro do sistema da arte é a profissionalização do trabalho do artista, né? Então, isso também tem muito a ver com o que a gente consegue. Oi, Felipe, que bom que você veio me salvar aqui. Estou falando da profissionalização dos artistas, da importância disso. É um tema muito interessante também para a gente fazer uma outra palestra, né? Tem vários conceitos do que é ser profissional e eles oscilam conforme o circuito, né? Uma coisa é ser profissional no circuito regional, outra coisa é ser profissional no circuito internacional ou no circuito nacional. Eles exigem disposições e competências diferentes de nós. Então, por exemplo, eu espero que vocês não me achem menos profissional por eu ter uma internet porcaria, né? Mas se eu estivesse falando, não é, no circuito internacional, eu provavelmente não seria mais convidado para participar, porque afinal eu não tenho um mínimo de estrutura para poder estar em determinados lugares. E aí não é só um problema meu, é um problema do Brasil. Quando a gente fala, porque é um problema estrutural, sabe? Então, assim, essas noções são bem legais, assim, a gente pensar. Então, assim, no circuito regional, espero que ninguém me ache menos profissional. Se eu estivesse numa relação internacional, a Tate, conversando com o pessoal na Tate e falando em língua inglesa, e começasse a cair desse jeito, eles não me convidariam para mais nada, porque não funciona, porque é um incômodo, sabe? Então as noções se alteram, assim como a relação de compra e de venda, os contratos, não é, os tempos, todos eles. Agora sim, existe uma noção comum, é uma noção comum possível. Mas profissionalização é sempre um acordo velado, as pessoas não te dizem. Não está claro, nunca está claro qual é o acordo, mas é um acordo velado que tu se dá numa relação social, certo? E tu entende que não é, numa conversa entre pares, entre nós aqui, se eu me atrasasse 15 minutos para uma reunião, não é nenhum problema, existe um acordo velado, tudo bem. Agora, se atrasa 15 minutos para uma entrevista de emprego, tu não é profissional. E assim vai. São esses acordos velados que se dão também no sistema da arte e também no circuito da arte. Então, assim, sei lá, o portfólio. O portfólio é um aspecto. Sei lá, chega alguém conosco que quer mostrar os trabalhos, a gente não vai achar ele menos profissional. Até fica um pé atrás se não tiver um portfólio de qualidade. Agora, vai conversar com qualquer pessoa que esteja atuando num determinado nível. Como assim tu não tem um portfólio? E como nesse portfólio não tem textos de teóricos e críticos de arte? Porque não é só mostrar a imagem. Cadê os textos que as pessoas escreveram sobre o teu trabalho? Se tu quiser circular em determinados lugares, não basta ter o trabalho, tu tem que ter junto com o trabalho os textos e uma bagagem toda. Enfim, então, se vocês quiserem saber isso que eu estou falando, a minha dissertação de mestrado, eu discuto a noção de profissionalismo no Rio Grande do Sul, num dos capítulos. Tá? Então aí fica e vocês vão ver conforme o agente o qual eu conversei, que eu entrevistei, ele tem uma noção diferente, porque está ligado aonde ele circula e com quem que ele tem relações de trabalho. A noção de profissionalismo se altera. E quando nós temos agentes que estão no mesmo circuito, as noções do que é ser profissional são muito semelhantes. Eles respondem, cada um à sua maneira, mas existem pontos semelhantes que é possível mapear a partir da resposta do que é ser profissional, aonde esse agente atua e com quem que ele tem relações. É muito legal a gente conseguir perceber isso quando a gente faz pesquisa de campo. Mas, enfim, eu vou continuar. Podemos falar mais sobre isso depois. Vamos lá. Então, eu estava falando desse momento, né, sobretudo erguido, esse discurso, né, esse argumento que a arte não pode mais ser pensada de maneira separada. Existe um contra-argumento, né, que vai dizer que
essa arte que não pode ser pensada de maneira separada, as relações produtivas, ela é, na verdade, não está ligada ao supermercado cultural, né? Ou a arte não vale tudo, e assim por diante. Esse é um contra-argumento dessa noção, mas, de fato, essa noção está aí, essa noção embasa políticas públicas. A arte, então, ela é capaz de gerar emprego, capaz de gerar renda, e nós sabemos disso, que a cada real investido do governo, não é, ele proporciona tantas vezes aquele real, né, seja no cinema, seja nas artes visuais, e existe uma cadeia produtiva muito grande, porque quando nós estamos falando de arte imbricada no sistema produtivo, e a arte, não é, nós não estamos falando apenas do artista, do teórico, eu estou falando do segurança que atua, né, na instituição cultural. Porque se não fosse a arte, não fosse a instituição cultural, ele não teria um emprego. Estou falando do contador, estou falando da parte administrativa todinha, que participa, sim, não é, dos mercados da arte, do mercado de trabalho da arte, da cadeia produtiva da arte. A arte, seja visual, seja o cinema, não é? Ou seja, o audiovisual, sejam as artes cênicas, elas movimentam uma cadeia produtiva com diversos profissionais. Não é? Produzem e se alimentam desta produção artística / financeira. Então, assim, os países desenvolvidos, não é, sobretudo, não é, a Inglaterra / Reino Unido, né, a Inglaterra, não necessariamente o Reino Unido, mas a Inglaterra, ela vai proporcionar, vocês sabem, a partir da segunda metade do século XX, a segunda metade dos anos 90, os discursos de economia da cultura, né? No Brasil, isso adentra, não é, no campo político institucional, no princípio dos anos 2000, sobretudo a partir da Firjan. A Firjan, ela é o lugar que se compila os primeiros estudos sobre a cadeia produtiva dos setores criativos, e aí nós vamos fazer um conjunto no Brasil de adaptações, não é indústria criativa, é setor criativo, e os setores criativos, eles abarcam as artes visuais, mas eles abarcam todos os rastros culturais necessários, o design, a moda, não é? A criação de softwares, a publicidade, não é? Porque tudo isso está ligado à criação. Se no sistema, como eu dizia anteriormente, antes de cair, no sistema industrial a criação era anomalia, agora a criação é a regra. É necessário criar e inovar o tempo todo. Não é? E aí também se manifestam as relações de poder. E a arte não pode ser pensada desvinculada destas relações. Seja para sua dimensão pragmática, porque é um setor econômico, sim, seja porque ela está embebida de todos os outros setores. Não é? A gente não desenvolve um grande design, ou ainda não desenvolve grandes peças, ou ainda não desenvolve absolutamente nada sem cultura, sem um lugar dos significados partilhados. A cultura tem que permear e deve permear, assim como fazem os países desenvolvidos, todas as profissões. É tão importante para um físico saber lógica quanto ter a capacidade de imaginar. E aqui eu estou trazendo o meu irmão, que é físico. Ele vai me dizer inúmeras vezes que a coisa mais difícil na física não é a parte matemática, mas é a capacidade imaginativa. E por isso que é importante ir às exposições, ter cultura, conseguir imaginar mundos possíveis que se dá desde a televisão, não é, até esse ambiente cultural mais amplo. E aí, no nosso país, mesmo que nós tenhamos discursos, não é, e pesquisas e pesquisadores sérios sobre economia criativa, economia da cultura, mesmo que nós sabemos, não é, e temos levantamentos que esse é um setor econômico, não é, que não conhece crise, tá? Que ele é flexível e que ele é a base da atual noção capitalista. Se nós pretendemos ascender, ser um país desenvolvido, nós temos que investir maciçamente em educação e cultura. Nós temos uma classe de dirigentes e uma parte da elite brasileira extremamente tacanha. E que não quer ganhar dinheiro porque é dependente. E ela quer ser dependente do capital externo. É uma elite entreguista e assim por diante. Não é uma elite progressista. Eu não tenho nada contra as elites progressistas. Pensem vocês. Se não fosse a elite progressista, nós não teríamos museus nesse país. O UMAN de São Paulo, o MASP, não é? As grandes instituições todas estão ligadas, direta ou indiretamente, a uma elite progressista.
Não é elite conservadora, não é elite tacanha. E essa elite progressista, ela é extremamente capitalista, não tem nada a ver com comunismo, com esquerda. Ninguém, esses caras, nenhum são de esquerda. Ou pouquíssimos são de esquerda, ou são centro, no máximo centro-esquerda. Sabe? No máximo estamos ali no centro. Entendeu? Mas mesmo numa visão política, ideológica, capitalista, de direita, neoliberal, se investe sim, e muito em arte. Menos no nosso país, porque o nosso país tem problemas graves de educação e de formação. Eu nem vou dizer se a gente for e tiver uma percepção das manifestações artísticas ligadas à esquerda, ligadas ao desenvolvimento humano e assim por diante. Bom, daí não é falar, não é por já convencidos que a arte sim é relevante, que a arte gera mundos possíveis, que a arte nos forma enquanto seres humanos e que a arte gera renda, gera riqueza e precisa se investir nisso. Né? Que não é só a questão econômica, mas mesmo que sejamos somente neoliberais e só pensamos na questão econômica e sejamos de direita, ou mesmo de extrema direita, porque nem a extrema direita europeia se coloca contra a arte, pelo contrário, vários grandes colecionadores que estão ligados à direita compram arte, não necessariamente a arte que nós gostaríamos, ou a arte de tendência ou de crítica engajada, mas estão lá por trás, não é? Problema educacional. Mas olha só, dentro dessas noções, não é possível pensar separadamente, e esse seria o argumento atual. E o artista, olha só, daquele trabalhador lá do Renascimento, não é? Que acende a artes liberais, que então, ou seja, que o trabalho dele é essa coisa mental, e que ele nega, é o trabalhador livre, ele quer ser livre, e para ser livre ele tem que negar a manualidade, ele tem que mudar a maneira de fazer, não é? Numa luta social por melhores condições de renda e de trabalho, você não pode esquecer, agora é liberais. Não, é liberal por quê? Precisava ser melhor remunerado, precisava angariar outras posições, não é, sociais. Arnold Hauser, em História da Arte e da Literatura, não é, vai narrar muito bem isso, né? Vai narrar, assim, se vocês querem saber assim, como é que se dá mesmo, ele vai narrar em diversas partes da Europa como é que acontece esse processo para nós. É uma luta social, ou seja, não é só discurso. Para melhorar as condições de remuneração, de vida, os artistas precisam construir isso. Precisaram e se distinguir, não é, do artesanato e do artesão. Nós temos isso lá. Gradativamente, essa função do artista vai mudando. Então, lá, o artista moderno, ele surge como o quê? Como um crítico da sociedade do capital e dos valores do capital. Ele vai surgir. A primeira manifestação crítica, como diz Francis Fracina, ela nem é no âmbito da própria arte, da própria feitura. Ela é a boemia. Os artistas viram boêmios. E ser boêmio não é simplesmente ser boêmio por ser boêmio. É uma negação aos valores sociais vigentes daquela época. E aí a boemia, naquele momento, ela é um ato de crítica e de resistência. Então, e aí vai ter o Marx e depois os marxistas, não é? Aqueles seguidores, os interlocutores, que vão ver o artista como um trabalhador livre, pleno, completo, diferente do trabalhador alienado. Um trabalhador que, ao fazer o seu trabalho, ele se constrói enquanto ser humano. Ou seja, é a visão ideal do trabalho. Um trabalhador que ninguém diz para ele o que ele tem que fazer. Ele faz o que bem entende, como bem entende. Não é? E esse processo de realização de si. E ele transforma o mundo. E ao transformar o mundo, gera outros mundos possíveis para os seus semelhantes. E assim por diante. Nós chegamos no momento que essa ideia de um trabalhador livre, flexível, boêmio, se tornou a mais nova noção de trabalhador alienado. Os novos capitalistas, detentores de saber quem é que não quer um trabalhador que não trabalha por dinheiro, porque o seu trabalho não pode ser pago por dinheiro. Maravilha, eu posso pagar o salário mínimo ou o mínimo possível do mercado. Porque esse trabalhador trabalha pelo quê? Pelo prazer de trabalhar, pela realização, por si. Lindo. Um trabalhador que é flexível, ele não se adapta ao horário das 8 às 6 da tarde. Ótimo! Esse trabalhador vai se auto-escravizar, ele vai trabalhar o tempo todo, porque afinal é o trabalho da criação, e a criação pode acontecer quando tu tá o quê? Cuidando dos teus filhos. Que maravilha, então vamos liberar um determinado segmento de trabalhadores, os trabalhadores liberais, os managers,
né? Não é os players e assim os professores universitários de horários fixos e rígidos, mas nós acabamos trabalhando em tempo integral e nos auto-escravizando. Então, aquilo que era resistência, esse discurso de resistência se tornou a nova fórmula de alienação do trabalhador contemporâneo. E a ideia romântica que surge no romantismo, nessa passagem do 18 para o 19, e que é endossada no 19, que é endossada no século 20, não é? Nos coloca nessa situação em que nós, artistas, intelectuais, somos exemplos de uma nova forma opressiva. Quem não quer? Um trabalhador que não trabalha por dinheiro, um trabalhador que pode trabalhar a qualquer horário, um trabalhador que não tem regras e que cria o tempo todo e é capaz de criar o tempo todo. Inovação, não é o tempo? Um empreendedor de si, porque é isso que é um empreendedor de si. Ele empreende seus capitais, não é? E tudo que ele vive é fundamental para a criação de novas coisas. Que maravilha, precisamos desses caras. Pagamos pouco, trabalham o tempo todo, não é? E ficam felizes. Porque eles não querem dinheiro. Não querem dinheiro. Querem o mínimo necessário para sobreviverem bem. Bom, se eu sou um capitalista ou um grande empresário, é esse tipo de profissional que eu desejo. Seja ele para administrar minha empresa do campo da administração, seja ele para trabalhar em qualquer setor. Não é? É esse cara que eu desejo para tocar os meus negócios. Porque ele não vai trabalhar por dinheiro. Não é? E o prazer e ver os filhos crescer capacita ele para trabalhar melhor. O capital imaterial dele serve para ele trabalhar melhor. Então, sim, eu quero que ele veja os filhos crescerem com o celular do lado. Porque quando eu precisar, eu ligo para ele. Quando todo mundo precisar, eu ligo para ele. Ele pode viajar, sim. Porque não interessa o canto do mundo que tu estiver. Não é? Se eu precisar de ti, tu vai trabalhar. E tu vai trabalhar porque tu se desliga do trabalho. Assim como o artista. É bem comum, todo mundo tem produção artística. A gente não se desliga do trabalho. Nós trabalhamos o tempo todo. Só que, então, assim, de trabalhador livre, aquele que se identifica no fazer, nós viramos, não é? Dentro desse capitalismo flexível, artista, cognitivo, um modelo de alienação do trabalhador contemporâneo. Mas não qualquer trabalhador. Nós não estamos falando aqui da base dos trabalhadores. Nós estamos falando de uma pirâmide do meio para cima, não é? Porque, infelizmente, a pessoa que o porteiro, ele continua tendo horário fixo, tá? Mas os professores universitários, os gerentes de lojas, daí já não é muita coisa. Ser um gerente de loja para ganhar 3 mil reais por mês. O teu compromisso é com o trabalho. Vai trabalhar nessas empresas de publicidade, trabalhar no campo do jornalismo. É autoescravização o tempo todo. E a gente vai vender. E aí o artista é o exemplo. E aí tem vários textos e vários autores discutindo isso conosco. Enfim, para ir encerrando, próximo slide. Por gentileza. Então, assim, quando a gente trata essa relação entre arte, mercado, modelos produtivos, capitalismo, não é? Nós estamos entre o desejo, desejamos, porque afinal, às vezes é uma necessidade, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viver do que eu faço. Do outro lado, muitas vezes, nós nos vemos, né, com uma certa repulsa desse sistema, porque a princípio os valores da arte estariam em outro lugar. Porque para ser artista no mundo contemporâneo é necessário muito mais do que um bom trabalho. Tu tem que saber se vestir, tu tem que saber falar, não é? Tu tem que construir uma rede de afetos, seja num microsistema, seja no macrosistema. Não é? Tu tem que estar disposto e ser capaz de um conjunto de outras competências e disposições que vão muito além, não é? E que são, muitas vezes, tripalham trabalho como castigo, não é? Tu tem que se apropriar de um conjunto de ferramentas. Se tu não as domina, tu tem que contratar alguém. Tu tem que saber que o artista, ele é, então, esse autoempreendedor, é um profissional liberal, né? E muitas vezes isso não é nos contado quando a gente é estudante. Enfim, então nós convivemos e vivemos e nos alimentamos na contradição entre a necessidade e as crenças na arte, como a arte sendo salvadora do mundo, que é uma noção moderna, né? A arte como vai transformar ou vai nos salvar. A arte salva. Ela salva, mas ela também aliena. A arte é uma arma e ela pode ser usada para emancipar os seres humanos ou ela pode ser usada para subordinar os seres humanos. Ela é arma. Só que nem todo mundo consegue empunhá-la.
E nem às vezes quem produz a arma é capaz de empunhá-la. Isso é muito interessante nós perceber. Vários artistas não conseguem empunhar a sua produção, a sua arma. Mas várias pessoas que não são artistas conseguem empunhar a arte como arma. Seja para emancipar, para gerar outras visões de mundo, outros mundos possíveis, seja para alienar, para domesticar. Né? Mas essa então, ideia, assim, Felipe, essa ideia de... Desculpa, queria te perguntar, essa ideia de positivação da arte tem esse slogan, a arte salva, né? Essa sensação de amenização de tudo que acontece, que se você produzir algum tipo de movimento que acalme esse grande bloco, tem essa sensação de positivista, né? De salvar a humanidade, da gente se refugiar para esse lugar tranquilo, que seria a arte, né? Isso, mas se a gente for adorniano, vai dizer que a verdadeira arte é de contracultura e a arte não apazigua. A arte é usada para, né, incomodar, para romper com as estruturas e assim por diante. Mas, enfim, é essa contradição que nós vemos. Todos esses argumentos que aqui eu explicitei de uma maneira superficial e rápida, né, apesar de eu estar da hora rápida, não é? Elas estão convivendo. E aí, voltando ao bem o início, o Banksy faz crítica ao mercado. Mas o mercado necessita, o mercado de compra e venda, seja ele o mercado primário, que é a primeira venda, né, que pode acontecer na galeria, que trabalha com o mercado primário, ou pode acontecer no próprio ateliê do artista, que é mercado primário, e o mercado secundário, que é a revenda, seja com galerias que revendem, seja nas casas de leilões, elas necessitam da construção do mito. Então, para construir o mito, é necessário, muitas vezes, criticar as noções vigentes. Mas essa crítica das noções vigentes, ela vai proporcionar a própria construção do mito e a valorização mercadológica. Ou seja, como eu escrevi ali, a negação gera o mito e o mito é a peça fundamental para o próprio mercado. E aí, se eu fosse aqui falar, o verdadeiro produto hoje dos mercados da arte é a crítica. A crítica virou objeto de desejo. E ela também é critério. Então, assim, o que o mercado de compra e venda vende? Ela vende crítica. Isso aí é minha tese de doutorado e tem uma certa complexidade, mas, assim, de maneira muito superficial, o mercado da arte vende crítica, porque a crítica tornou-se um slogan. E nós aprendemos que a verdadeira arte, nos livros de história da arte, os grandes artistas, eles são críticos. Seja Caravaggio, seja todos os artistas modernos. Então, assim, o principal critério de valor se tornou a crítica. Só que essa crítica, agora sabida, não é? Ela se tornou mercadoria e objeto de fetiche, e ela perdeu a própria potência crítica. E quando eu falo perdeu a potência crítica, não é nada novo, porque Adorno já falava sobre isso, e aí nós temos que pensar a crítica de uma outra forma, né? E aí seria uma outra conversa. Então, assim, para terminar essa minha exposição aqui, a minha pergunta para vocês é, frente a tudo isso, esse lugar de contradição, essa construção de mito necessário e de crítica, não é? E essa coisa embaralhada, e esses quatro grandes argumentos que convivem, acho que uma pergunta relevante para todos nós é: quais mercados da arte nós desejamos? Mercado é uma construção social. Ele não está dado, nós podemos reinventá-lo. Ele foi inventado e nós podemos reinventá-lo. Ele é uma estrutura social constituída que nós podemos mudar. Se assim nós, e aí quando eu falo nós, é todos nós, desejarmos. E aí, por outro lado, quais mercados são possíveis em nossa realidade? Porque nós podemos pensar utopicamente um mercado, mas assim, de maneira muito pragmática, o que é possível de ser feito? Enfim, Lu, eu estou à disposição de vocês. Essa é a minha breve fala. Nossa, Felipe, assim, eu dá vontade de ficar ouvindo muito, assim, é muita informação e de uma qualidade, uma clareza, assim, que nos auxilia a entender muitas coisas, assim, que a gente não sabe muito bem de onde vem, né? Eu tenho uma pergunta ali da Stephanie, que ela vai colocar, pode falar um pouco mais sobre isso, do descolonialismo, ser pensado em interferir dentro desse sistema que ainda mantém o foco eurocêntrico e norte-americano? Posso? A grande essa pergunta. Olha só,
Os estudos pós-coloniais que emergem nos anos 70 e depois decoloniais, que vão ser, sobretudo, a partir dos anos 90, eles são fundamentais para a gente pensar essas relações de poder que se dão, inclusive, no próprio campo da arte. Na atualidade, nós estamos completamente embebidos disso, não é? Nós estamos falando da necessidade de discutir o racismo estrutural dentro do sistema da arte. Nós temos o Igor, nosso colega, irmão, amigo, falando muito bem dessa relação, um homem negro, né, que vem do Sul, né, falando, não é, como ele tinha dificuldade de perceber outros corpos negros dentro daquele cubo branco, e aí discutindo essa relação. Nós estamos hoje falando da necessidade de olhar para a produção das diversas etnias indígenas de uma outra forma, não é? E incorporá-las, e dar valor, gerar valor. Então, assim, esses discursos são todos fundamentais e extremamente importantes. A universidade vem caminhando e mudando, assim como o próprio mercado. E nós temos um lado negativo que... Qual é o lado negativo? O lado negativo é que o mercado passou a entender isso como um boom. E aí eu já escutei de determinada galerista paulista, numa conversa, que ela só estava procurando uma artista mulher negra para comprar um time. Olha só, não era assim, eu vou ver o trabalho, vamos olhar. Não, ela como necessidade de mercado para comprar o time. E por isso que a ideia de boom, eu gostaria de acreditar seriamente e sinceramente que existe um processo de mudança, não é, na historiografia, na escrita da história da arte, de visibilidade, uma ampliação no sistema de troca institucional, mercadológico institucional, não é, em direção à pluralidade, em direção à diversidade. Agora eu pergunto para vocês, quem são os conselheiros das principais instituições da arte deste país? Quem são os principais galeristas deste país? Qual é a sua origem? Qual é a sua cor de pele? Qual é o seu gênero? Tá? Ainda é muito recente. E é um problema visto como um boom. Mas está sendo visto como um boom. E aí aparece o tempo todo. O quanto vai durar? Não sei. Outro exemplo que é meio que a pandemia trouxe de maneira muito clara é que, olha só, seja o IOTIM, seja o MASP, não é? O MAN. Na pandemia, né, o Museu Afro Brasil, eles demitiram um conjunto de pessoas, sobretudo os mais pobres. Ao mesmo tempo, aos últimos anos, eles encamparam discursos de decolonialidade. Ou seja, ao mesmo tempo que essas instituições têm como vitrine esses discursos, a sua estrutura continua neoliberal e elas funcionando como empresa. Não tem dinheiro, demite. Demite quem? Os mais pobres. Como que, se essas instituições e os seus conselheiros não fossem mega milionários e eles não pudessem segurar o salário de meia dúzia de funcionários se assim desejassem? Ué, eles não são pessoas de coração aberto? Me fugiu a palavra aqui, ou seja, que doam dinheiro, que... Então, assim, por que eles não sustentaram 20 pessoas com salários baixos, inclusive, né, dentro do MASP? Mas é porque o edital, é porque não sei o quê, é porque a estrutura... É claro, porque se de um lado, não é o próprio MASP, pegando o exemplo do MASP, aqui, ele vai fazer uma exposição maravilhosa, lindíssima, assim, ó, de babá, e promover um conjunto de seminários também maravilhosos, que é a História Afro-Atlânticas, que é maravilhoso, assim, o catálogo, o livro, os curadores, mas a estrutura do museu não muda. Deu a crise... Então, ou seja, aqueles todos invisibilizados que eles vão gerando visibilidade, quando chega na estrutura, eles demitem, ou seja, os próprios invisibilizados que estão dentro da estrutura institucional, eles são punidos com a demissão. No momento de pandemia, que não vai ter emprego, eles vão passar necessidade. Mas o museu encampou esses discursos. Então, há uma discordância entre a vitrine dessas grandes instituições e a sua estrutura. Por quê? As pessoas não mudaram. Então, o que nós temos que desejar e lutar para que a pluralidade, a diversificação ampla, geral, ela chegue nos conselhos das grandes instituições, ela esteja dentro do mercado de compra e venda, não só o artista, olha só, não só o artista como produto, quanto imagem, mas o artista ou o intelectual, não é? Esteja por trás, ele se torne galerista, ele se torne empreendedor
né? Outro, ele tem os seus espaços independentes e assim por diante. Ele ganha, ou seja, os bastidores, porque o poder não está na vitrine, o poder está nos bastidores. Tem mudança? Tem mudança. O Mando do Rio de Janeiro agora, com a Keina e o Pablo Lafuente, né? Então, assim, a Keina, uma mulher negra, crítica de arte, filósofa, junto com o Pablo Lafuente, que é espanhol, né, curadores, montam uma equipe de mulheres negras, não é, para gerenciar o museu como um todo, e aí várias questões já estão mudando no museu. Esse é o caminho. Ou seja, mas também não pode ser só mulheres negras, tem que ser plural. Quando a gente está falando de pluralidade, né, a gente também não quer. E não é completamente fora o homem hétero e branco, né, e rico. Não, a gente não pode ser ingênuo. Não é? A maneira como funcionam as políticas públicas no Brasil, nós precisamos desse cara branco, hétero, não é? E rico, sabe? Por trás do museu, porque nós precisamos de alguém que financie o museu e que, por causa das leis de incentivo, mas não pode ser só eles. Não pode ser só essa classe. Não pode ser só um clube fechado, como funciona. Mas esse funcionamento no Brasil não é só no Brasil. Esse é o funcionamento do sistema internacional. Funciona assim na Tate. A Catherine Petitgois vai fazer uma fala na SP Arte e ela vai falar sobre isso, que o Conselho da Tate é um clube que se fecha muitos outros negócios dentro da arte. Então, as nossas grandes instituições também funcionam assim. Agora, claro, essas pessoas, muitas delas, elas não têm interesse comercial direto. Tá? Isso é importante, elas não têm. Até porque elas não precisam. Não é? Mas essas relações de poder estão ali, imbricadas e intrínsecas. Uma próxima, Lu? Não sei se eu respondi, mas esse é o caminho, assim, ó, esses dois movimentos. Um movimento necessário e a maneira como o sistema de compra e venda institucional vem absorvendo os discursos decoloniais, tá? E transformando eles em mercadoria, que é o que nós não desejamos, é o que nós não queremos, é o que nós não precisamos para uma real transformação do sistema da arte brasileiro, para uma real transformação da historiografia da arte brasileira. Tá? É isso que nós não precisamos que vire produto e que vire mercado e que vire boom. Boom é um problema. Mas não dá para pensar separado, tá? Aí que tá. Não dá Desculpe, eu caí. Lu, tô à disposição. Então, tem uma caída aqui, né? Tá ótimo. Eu perdi o chat agora. Eu não sei se vocês quiserem perguntar, vocês vão ter que repetir, porque caiu para mim. E aí, agora eu perdi as perguntas, assim, voltei sem... Bom, eu posso... O Giovanni está perguntando se eu poderia falar sobre o sistema da arte em relação à arte oriental atualmente, como a China e o artista Ai Weiwei. Bom, gente, olha só. Há um projeto de expansão do sistema ocidental da arte em direção ao Oriente. Eu não domino muito a arte oriental, enfim, mas assim, o que nós posso dizer para vocês é que é um projeto de expansão, sobretudo também, no final dos anos 90, os anos 2000, de expansão do sistema ocidental da arte, ou seja, o Guggenheim abrindo então, sedes em vários lugares do mundo, não é? O Louvre abrindo também e migrando em direção ao Oriente. Também tem que lembrar que do campo do mercado, sobretudo o mercado secundário, o mercado de leilões, a China ocupa posição estratégica. Ela compra mais no campo dos leilões e está construindo seus museus nas compras dos leilões ocidentais, da Sotheby's, da Christie, da Phillips, não é de uma maneira mais pungente que o próprio Estados Unidos. Então, há uma alteração aí. Se nós tínhamos, nos anos 80 e até meados dos anos 90, uma posição muito clara, não é, de hegemonia dos Estados Unidos dentro do mercado secundário e do mercado primário, mas do mercado secundário, que é onde a gente tem dados, então, a China vem, não é, a partir dos anos 2000, com seu próprio crescimento econômico, não é, batendo, não é, o próprio Estados Unidos e sendo a principal compradora de arte ocidental. O que é legal. E aí, com isso, muitos artistas chineses também ascendem, não é, gradativamente, né, nessa escalada de compra global. E o Ai Weiwei está nessa escalada de compra de arte global, nesse sistema de repercussão. Porque se a China compra artista ocidental, ela também quer que comprem artistas chineses. Mesmo que um artista como o Ai Weiwei seja um ferrenho crítico do sistema,
chinês. Porque uma coisa é o sistema chinês, político, econômico, outra coisa são os colecionadores chineses. Percebam, existe diferença. Não é? Outra coisa são os chineses capitalistas. E que se valem de um regime comunista. Não é a mesma coisa. Então, é esse jogo que nós estamos vivendo. Então, por isso que a expressão atual é a arte global. O Hans Belting vai falar de arte global. Não é que não está mais essa secção entre dois polos, né? Mas de uma manifestação que circula, porque o sistema da arte internacional, ele circula, sobretudo o sistema ocidental e a maneira de pensar ocidental, que infelizmente é um pensamento colonizador. Não é? Por quê? Está levando o Louvre para quê, por Oriente? Está levando o Guggenheim para quê? Não é? Não é só para partilhar e compartilhar, é para partilhar e compartilhar barra também dominar um curso de relações. Agora a China é muito inteligente, ela faz o mesmo. Ela vem fazendo o mesmo, tá? Então, assim, é um jogo de poder e a arte é participante. Aí, poder, gente, poder não é só capital econômico. Para alguém ter poder, ele tem que articular um conjunto de capitais. Seja um indivíduo, seja uma nação. Então, capital simbólico, cultural e grana, né? Capital militar, eles são de uma geopolítica. A arte é participante dessa geopolítica, certo? Não é à toa que, quando nós tínhamos um governo progressista, mesmo que não tenha sido ideal, mesmo que a gente podia ter feito mais e poderia ter feito mais, ele tinha uma visão quase que dominadora, não é? Então ele vai investir na arte, porque a arte é capital, porque a arte dá visibilidade, e assim lança o nome do país, e um bom nome do país também gera retorno, e assim por diante. A arte é participante. Então tu vai ter a Arco, daí tu vai ter as entidades públicas indo na Arco Madrid, quando o Brasil é homenageado numa das principais feiras internacionais de arte. Tu vai ter políticas públicas voltadas ao processo de internacionalização da arte brasileira. Não é porque eles são bonzinhos, não é porque o governo é bonzinho. Isso é o tipo de pensamento capitalista barra progressista, certo? Ou seja, tem uma certa relação de dominação, não é? Ou de resistência, porque nós somos pequenos, aí que tá. Somos gigantescos, mas frente às grandes potências ainda somos menores. Então, assim, de fazer resistência, de fazer frente e de não ser dominado. Para não ser dominado, precisamos dominar ou resistir. E a arte é participante do processo de resistência, né? E é esse conjunto de contradições que é o interessante quando nós falamos de mercado, né? E dos jogos de poder. A arte participa dos jogos de poder, claramente. Tá? Então, nesse sentido, Oriente e Ocidente é que eu posso falar aqui. E indico a leitura do Hans Belting, né? Quando ele fala de arte global. Hans Belting tem muitos títulos, né? Mas quando ele vai discutir, eu não vou lembrar agora o nome da publicação, mas quando ele vai falar de arte global, vai falar desse sistema, falar de globalismos, etc., né? E fazer oposições, é interessante perceber. Ele fala da arte como projeto econômico e de desenvolvimento. E aí também tem um outro, Xavier Griff, que vai falar sobre isso, ou Grafe, não sei a pronúncia, tá? Da arte como projeto econômico de cidades, de nações, e todos os jogos de poder que a arte está imbricada. E, de alguma maneira, o Lipovetsky e o Serói também falam disso, né? Nessas novas publicações. Não são tão novas, assim, são de 2014 para cá, 2013 para cá. Tá? São autores interessantes para entender como a arte participa e o mercado dessa geopolítica. Felipe, nós vamos ter que fazer mais algumas aulas aí pela frente, para a gente conseguir continuar entendendo esse mecanismo. A gente fez essa primeira imersão aí, que já foi assim um super aprendizado, assim, de propostas, de pensamentos, assim, e é um universo inteiro novo que se abre, assim, para a gente poder aprender um pouco mais. É muito bom te ouvir. Está sendo muito interessante, assim, esse movimento. Eu acho que a gente vem vivendo economicamente pensando e politicamente pensando também como é que as coisas vêm se costurando, se construindo, né? Esses modismos, né? Esperamos que tudo isso que a gente está vivendo agora, essas inserções, assim,
raciais, e que isso tudo não vire um modismo, que não vire mais um problema econômico, na verdade, do que um problema social, que é algo que é de fato, né? Mas, assim, eu queria te agradecer imensamente, assim, em nome da universidade, em nome do curso de Artes Visuais, quero te convidar para você fazer parte das nossas conversas e das nossas falas dentro da universidade, assim, num segundo momento. A universidade está aberta para ti, assim. Os alunos, na verdade, tinham muitas questões, eu acho, para perguntar, mas a gente, de fato, queria te ouvir, assim, eu acho mais do que interferir na tua fala, porque tem uma linha de raciocínio muito bonita, assim, eu acho, para a gente compreender, enfim, para a gente poder desenvolver um pensamento um pouco mais apurado nesse campo que é tão vasto e tão modificado durante os tempos, né? Então, eu gostaria de agradecer, então, em nome de todo mundo, e seja bem-vindo sempre que você puder na nossa universidade. A gente quer te ver ao vivo também, talvez numa fala de mesa redonda, né? Eu agradeço, Lu, o convite. Eu sempre fico ansioso, porque, né, e às vezes meio decepcionado, porque é um assunto extremamente complexo, não é? São muitos anos estudando, cada palavrinha me puxa um conjunto de autores, e eu sempre acho que fui extremamente superficial. Espero que tenha sido, sim, superficial, porque eu fui, mas tenha sido claro e tenha instigado, provocado a reflexão, que é a missão que eu me dei para que eu me sinta melhor, assim, né? Porque eu burilei um conjunto de autores e, enfim, o nosso rigor acadêmico, aquilo que nós aprendemos, assim, às vezes nos palpita, pô, tá falando de uma maneira muito superficial sobre esse autor, sobre esse problema. Mas, enfim, é o que é capaz de fazer nesse momento. Eu adoraria ter outras conversas com vocês. Não é um assunto vasto, não é, e muito rico, com diversas perspectivas possíveis. E uma coisa que eu não falei, que eu acho que é fundamental falar, que é assim, tudo isso é legal, mas tá, e aí entre nós, aqui no Rio Grande do Sul, o que é possível fazer? O que nós estamos fazendo? O que acontece mesmo? Porque a gente está falando com esses grandes autores, e tá, e aqui, nas sombras, na periferia, né, fora desse grande circuito, como é que é? Como é que se dá? Né? Isso é extremamente relevante e importante para quem está aqui conosco, porque esse é o público. Essa minha fala é superficial, é histórica, né? Apesar desses discursos nos comporem, eles nos compõem, nós aprendemos sobre eles direta ou indiretamente, não é? Tem uma outra relação que é, tá, e aí? E agora? O que eu faço? Como é que funciona aqui? Que a gente não consegue dar conta aqui, mas eu quero indicar, então, existem trabalhos voltados para isso, não é, no programa de pós-graduação em artes visuais da URGS, tem a minha dissertação que fala sobre isso, fala daqui. Ou seja, tudo isso legal, mas e aqui? Não é? A minha tese daí já era extremamente teórica, mas se vocês se interessarem em entenderem como a crítica na contemporaneidade se torna mercadoria, não é? E fetiche, é um convite. Nós temos as pesquisas da Bruna Fetter, pesquisas da professora Maria Lúcia Bueno, não é, que está há bastante tempo pesquisando o mercado, né? Ele está lá, professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, desde os anos 80, falando de mercado no Brasil. Nós temos a Ana Letícia Fialho, que talvez seja a grande pesquisadora do mercado da arte brasileiro hoje, com dados, com pesquisas, com, enfim. Então, assim, é um assunto vasto e que nós temos grandes pesquisadores, né? Esses que eu citei, né? Eu sou um mero estudante, e que vale a pena a leitura, a bibliografia disponível, e cada um deles tem uma percepção sobre essas relações. Isso também é muito legal, num determinado momento, a gente perceber, né, que a Ana Letícia tem uma percepção, que a Maria Lúcia Bueno tem outra, que a Bruna Fetter tem outra, não é? E assim se vai, né? Então, assim, eu agradeço muito e espero um próximo convite. Sim, será feito com certeza. A gente está fazendo algumas parcerias aí entre as universidades também, que de repente vai dar alguns frutos interessantes aí para frente. E a gente te agradece imensamente, Felipe, a tua generosidade, o teu tempo. A gente sabe que está todo mundo nessa corrida em função. Mas, enfim, as mídias conseguem também nos aproximar de algum modo, assim, então isso é um ganho que a gente tem, né? De poder se falar, enfim, né? Olha ali, ó, as tabelas, eles querem saber, eu acho que você vai ter que mandar para a gente, Felipe. Olha só, tem sites especializados, tem sites internacionais que tu pode fazer pesquisa e cotação de artistas, né? São pagos, mas tu pode fazer cotação, sei lá, quanto é que vale o trabalho
Ana Maria Maiolino, né? Então, assim, por exemplo, vou indicar um que é livre, que vocês podem olhar relatórios, que é o Art Price. Art Price. Né? O preço da arte, se fosse a tradução, né? Assim, direta e literal. Esse é um site bacana. Tu tem o projeto Latitude, e o projeto Latitude tem muitas informações, né? Que foi coordenado pela Ana Letícia Fialho. Muitas e muitas informações sobre o mercado nacional a partir ali de 2012, 2013, eu não vou lembrar o ano preciso. Também nós temos dados disponibilizados pela Firjan. Quanto é que é a renda média de um artista em Passo Fundo? Tem como saber. E é muito louco, assim, o sistema que eles fazem de cruzamento de dados tem a ver com a Arraiz, e daí consulta, né, via Ibope, enfim, eles fazem um cruzamento de várias fontes e eles estipulam. Claro que é uma grande invenção, assim. Se tu for olhar Porto Alegre eles põem na meia dúzia de artistas, mas que na verdade nós sabemos que existe uma quantidade muito maior e eles estipulam uma média de renda. Mas olha só que interessante. Existe todo um esforço para mensurar isso. Então, tá, a média de renda de um artista visual, a partir desses cruzamentos de bancos de dados, da Receita Federal, da Arraiz e de Ibope, o caramba, e assim, tem que ver qual foi o método ali, que eu não vou lembrar de cara, qual foi o banco de dados, ele vai dar uma média de 2 mil e poucos reais. Um artista visual no Brasil ganharia em torno de 2 mil e poucos reais. E aí eles também conseguem marcar esse mesmo aí que está aí. Eles conseguem instigar por cidade, assim. Então, assim, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e os diversos profissionais. Claro que os profissionais do jornalismo, por exemplo, os profissionais da publicidade, é mais fácil. Todo aquele profissional que tem uma relação de trabalho estável, entenda, carteira assinada, eles conseguem, assim, então, assim, os setores que trabalham de maneira formal, que não é o nosso caso, a maioria de nós trabalha de maneira informal, não é? Nós temos no máximo MEI, né? Eles conseguem mensurar precisamente. No nosso caso, é meio ilusório, mas é interessante perceber que existem esses dados, né, promovidos pela Firjan. A Secretaria de Economia Criativa do Brasil, ligada ao antigo e extinto Ministério da Cultura, também promoveu um conjunto de relatórios com dados, e eles ainda estão disponíveis, vocês podem acessar. E, se vocês quiserem saber alguma coisa mais local, nós temos agora, acabou de acontecer um levantamento da Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul sobre a cadeia produtiva das artes visuais, então deve estar estourando por aqui os dados, se já não estiverem disponíveis, tá? Eu respondi o questionário, não sei, Lúcio, tu respondeu, eles enviaram, assim, para a gente responder o questionário, e a partir desse questionário eles vão fazer os cruzamentos de dados e apresentar. Eu não sei se está disponível, mas se não tiver agora disponível, daqui a pouco estará, porque já faz um tempinho que eles fizeram. Tem a minha dissertação, que tem vários dados também, se vocês tiverem. A dissertação está disponível pelo site da URGS, né? O SAB URGS. Isso, o Lume ou o SAB URGS, né? O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coloca o meu nome lá, vai puxar minhas pesquisas, e aí tem um levantamento, só que é muito pequenininho, assim, é de um período de tempo, né, curto, e sobretudo ali do ano de 2010 a 2012, né? Esse é o período ali do levantamento. Mas dá para ter uma noção, e que, por sinal, no novo levantamento que eu vou começar a trabalhar a partir do ano que vem, eu tenho como hipótese que diminuiu muito em relação ao ano de 2010, 2012. A cadeia produtiva em Porto Alegre, porque eu mapeei a cadeia produtiva em Porto Alegre. Tá? Então, tem dados. Enfim, é o que eu me lembro agora, assim, de cabeça. E aí tem outras plataformas de dados internacionais e também plataformas pagas para acessar dados. A gente vai tentar colocar junto algumas informações, de repente, no final, depois nos comentários ali, daí se o pessoal quiser acessar também, o que a gente tiver acesso, obviamente, né? A gente vai deixar disponível. Mas então tá, eu sei que é sempre muito bom te ouvir, assim, te agradeço imensamente, assim. Vamos adiante, né? Fazendo contas e entendendo o mercado, assim, mas eu acho que é um tema que não se encerra aqui, né? Eu acho que a gente pode pensar em mais inserções, assim, mais conversas paralelas e conversas em aberto, né? Mas, de antemão, eu te agradeço, então, e bem-vindo ao nosso evento da universidade. Então, a gente agradece, enquanto universidade, enquanto professores, enquanto coordenadores, a professora Ivana, que também é coordenadora do curso de licenciatura, eu sou do bacharelado, ela também está aqui. A gente não consegue colocar todo mundo no ar ao mesmo tempo, mas a gente agradece o teu trabalho, então, o teu tempo e a tua generosidade em nos receber. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Boa noite.